Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de estudo e prática da mediunidade, né? Então, se prepara aí que hoje nós vamos ver as três etapas da reunião mediúnica, em que elas consistem, né? Como elas são organizadas. Isso está no programa 2, né? Módulo 1, tema 2. Então, prepara aí que vem mais um estudo. Bom, como falei, né? Programa 2, módulo 1, tema 2, nós vamos ver aqui as etapas da reunião mediúnica. Basicamente, né, a reunião mediúnica ela está dividida em três etapas. Vamos hoje compreender como essas três etapas são estruturadas, como que a gente deve se preparar para atuar nessa reunião mediúnica. A primeira coisa que a gente deve estabelecer é um vínculo, né, entre os membros da equipe. Nós já vimos no nosso encontro passado que a gente tem que ter uma equipe. Então, por exemplo, nós que já estamos nesse curso há quase um ano, nós já temos vínculo, nós já sabemos que o Marcelo é recém-papai, nós já sabemos situações da Ana Paula, nós já sabemos os nomes uns dos outros, a gente vai se conhecendo, vai conversando. Então, nós vamos estabelecendo vínculos, né? Diante daquela pergunta que o Hildebrando realizou, se nós vamos criar um novo grupo ou inserir no grupo mediúnico que já está atuante, se fôssemos optar pela criação de um novo grupo, após esses 2 anos de curso, esse novo grupo não ia ser composto de pessoas desconhecidas. Ele ia ter pessoas com vínculos, né? E além dos vínculos, o mesmo entendimento de mediunidade, de reunião mediúnica que foi forjado, né? Esses laços foram traçados, foram ligados através desses 2 anos de curso. Então não seriam completos estranhos que estariam se conhecendo pela primeira vez, né? São pessoas oriundas do curso. A gente acaba estabelecendo laços e um clima espiritual favorável, né? Favorável, uma certa harmonia, uma certa fraternidade, né? Uma vivência e uma compreensão. Então nós seríamos um grêmio cristão, né? Com a característica de simplicidade, de amor, de fraternidade, porque estávamos construindo isso há mais ou menos 2 anos de curso, né? Acabamos nos conhecendo um pouquinho e, o mais importante, acabamos tendo uma mesma compreensão, uma mesma onda mental do que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos, aonde nós pretendemos chegar, qual que é o nosso objetivo. Temos também uma mesma onda mental sobre os conceitos básicos da doutrina espírita que foram reavivados durante o curso. Então, é uma coisa importante, a equipe tem uma afinidade que facilita muito e que à medida que as reuniões vão acontecendo e acontecendo, né, esses vínculos vão se estreitando cada vez mais e a compreensão vai aumentando cada vez mais. Bom, vamos agora aos aspectos práticos, né? Os aspectos práticos da gente se preparar para a reunião mediúnica. Eu já falei, né, antes, que toda vez que a gente se dispõe a uma nova melhoria na nossa vida, dar um salto evolutivo, os obstáculos normalmente vão aparecer e a gente tem que se preparar para contornar esses obstáculos. Essas recomendações que o André Luiz faz aqui, desde o despertar, elas deveriam valer para todos os dias. Mas, como nós somos ainda imperfeitos, pelo menos no dia da reunião a gente tenta lembrar dessas recomendações e cumprir essas recomendações, quais sejam, né?
elevar o nível de pensamento pela oração. Então a gente já acorda, faz uma oração, lembra, olha, hoje é dia da reunião mediúnica. Alguns ataques podem acontecer. Então a gente já pede a Deus que nos cubra com orientação e com bênçãos, para que a gente leve o dia sem muitas alterações de humor, sem muitas alterações fisiológicas, né? Nem comportamentais, que seja um dia tranquilo. Né? A gente começa orando por isso. Fazer alguma leitura do Evangelho, ou então assistir algum vídeo de oração para quem gosta de YouTube, ou ler uma página que seja de reflexão, né? Cultivar, ter cuidado com o linguajar, principalmente no trabalho, principalmente nas relações interpessoais, com a família, com o trabalho, né? Evitar alterações de humor, manter as atitudes de ação, né? Ter uma alimentação mais cuidadosa nesse dia, não porque seja nada religioso, mas porque nós vamos ver mais adiante que compartilhamos de sensações fisiológicas com a mente do recém-desencarnado. O recém-desencarnado, ele pensa que tem estômago, ele passa mal, ele vomita, né? Pelo menos ele tem essa sensação de que está vomitando no pensamento dele. E como o médium vai compartilhar do pensamento dele, uma vez que esse tipo de pensamento vai para a mente do médium, é ruim se ele tiver com o estômago cheio, né? Então a gente tem esse cuidado também. E de todo jeito prestar atenção nas pequenas discussões familiares. Vai ter muito, né? Vai sumir chave, vai sumir carteira, vai ter gente batendo porta, enfim, vai ter gente dando resposta atravessada. Tudo isso são pequenas provocações que naturalmente surgem para impedir que você chegue à reunião mediúnica, ou se você vai à reunião mediúnica, chegue nessa reunião com um certo desequilíbrio, né? Então, a prática, toda quarta-feira, você toma esses cuidados, vai facilitar muito a manutenção da harmonia na reunião mediúnica. Então, falando aqui a alimentação, né? A alimentação deve ser leve. Por quê? Porque com a alimentação leve, algumas coisas são favorecidas. Por exemplo, o deslocamento do perispírito, né? O afastamento do perispírito, a concentração. E o mais importante, que eu falei já e vou repetir, às vezes o espírito que vai se comunicar, ele tem sensações que podem sim causar mal-estar fisiológico no médio, caso ele tenha, sei lá, comido uma feijoada, um sarapatel, sabe, aquelas comidas de digestão mais lenta. Então é ideal chegar no momento da reunião já com a digestão resolvida, sem nenhum problema gástrico nem intestinal. Ok? Repouso é importante. Você não pode, por exemplo, se a reunião for na quarta às 7 horas da noite. Então, na quarta você tem que, na terça para quarta, você tem que dormir bem, se alimentar tranquilo, se alimentar com comida leve, com alimentação leve, com pensamentos leves. Você tem que cuidar todo dia. Isso deveria ser todo dia, não é verdade? Deveria ser todo dia, mas a gente não consegue ainda. Então vamos tentar eleger o dia da reunião mediúnica como o dia da harmonia, o dia da paz, o dia que a gente não cai nessas armadilhas, né, de alimentação, tanto alimentação fisiológica quanto alimentação mental. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai ler, com o que a gente vai assistir, com o que a gente vai consumir mentalmente. Isso auxilia muito a concentração, o afastamento do perispírito, o transe mediúnico, evita mal-estares e facilita o reequilíbrio após a conexão mediúnica. Então, qual que é o segredo? A alimentação. A alimentação com essa que nós temos de alimentos com
comida mesmo, e alimentação de ideias. Alimentação do espírito e do corpo. Você tem que cuidar da alimentação do espírito e tem que cuidar da alimentação do corpo. Já pensa que é dia de reunião, né? Cuida do físico, repousa, dorme bem, tudo isso é importante. Como falei, e repetindo de novo, se preparar para mudanças climáticas, para você, olha, nós estamos entrando na época da chuva, tem que tomar algumas medidas preventivas, né? Eu vou ficar prestando atenção na previsão do tempo, eu vou já acertar uma carona se eu não tiver carro. Olha, aí a equipe que já se afinizou, já sabe que é aquela época de chuva, vê quem que mora mais próximo, e se não tiver carro já ajustar uma carona, ou então sair mais cedo. Enfim, tomar as precauções para que uma mudança climática, como uma chuva, não te impeça de chegar ao centro. Claro, novamente, nós temos o bom senso. Às vezes não é uma chuva, às vezes é um mini dilúvio, né? Verdade? Um mini dilúvio. Mas foi uma chuva, daquela que você sabe, por exemplo, aqui em Anápolis, a estação de chuva é bem definida. Então, já acorda de manhã e dá uma olhada na previsão do tempo, com a probabilidade de chuva por horário da reunião, para você tomar suas medidas. Já deixa as pessoas que te conhecem, que podem te visitar, ou se alguém anunciar uma visita, olha, eu tenho um compromisso ali, às 19 horas, 20 acaba, mais ou menos às 20h30 eu estou de volta, aí a gente pode sair, a gente pode passear, mas avisar as pessoas que esse seu horário, você tem compromisso. Porque vai vir visita, vai vir parente, vai vir telefonema. Então, como você já sabe que isso pode acontecer, você já anuncia aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus visitas, que você tem compromisso religioso todas as quartas às 19 horas. Você não tem? Né? No caso, você não tem todas as quartas às 19h30, você não tem? Então evita de marcar qualquer evento nesse horário. Né? Reserva, tem essa disciplina. Né? Porque vão acontecer visitas, parentes vão chegar sem avisar. Então você, antes deles chegarem sem avisar, você já avisa todo mundo que você sabe que pode te visitar. Quarta-feira, nesse horário, eu estou no compromisso na casa espírita. E todo mundo tem que respeitar seus compromissos, né? Se a pessoa ligar antecipadamente, como as boas maneiras recomendam, você fala, olha, eu vou estar em casa tal hora, mas nesse horário eu tenho compromisso, né? A antecipação elimina 99% dos contratempos. Aí tem confraternizações. Esse horário de 1 hora de reunião ele é muito bom, porque dá para você chegar. Né? Por exemplo, aqui a nossa reunião mediúnica tem uma no sábado, que começa às 19 e termina às 20. Então, se você não for o padrinho do casamento, dá para você chegar, porque você avisa que tem compromisso. É claro que se for, por exemplo, um casamento em outra cidade, você é o padrinho, tudo bem, a gente compreende. Mas se você é convidado para aniversário, para casamento, para eventos sociais, vai aparecer aqueles que vão ser das 19 às 20, né? Aí você analisa se dá para chegar depois, conversa com a pessoa, né? Prever, você tem que prever antecipadamente. Porque em todo caso aí você avisa a equipe. Né? Tem que ponderar qual que é o peso e a necessidade da sua participação nesses eventos. Né? Se você for o pai da noiva, você tem que ir. Mas se você for o primo do 3º grau, do amigo do primo do noivo, aí você está naquela lista de convidados por consequência, não por causa principal. Então você pondera mesmo. Primeiro, se você precisa ir, né, qual que é a sua prioridade, se é a confraternização ou se é a reunião mediúnica, você vai medir o seu peso, a importância da sua presença, né, nesse evento, para você também tem que viver em sociedade, né? Mas você não pode ser uma pessoa que toda semana está na festa, aí não dá. Né? Essas confraternizações aqui, sei lá, uma vez a cada 3 meses, uma vez por semestre, o que não dá é para você participar
Se você é uma pessoa que no horário está sempre com outra atividade. Então, por isso que é muito bom pensar esse horário. Se você não puder, eu estou fazendo faculdade nesse horário, então você não pode. Não adianta forçar, barrar, mas no meu semestre que vem eu vou poder, mas no semestre que vem, no semestre seguinte eu não sei. Então, assim, não é complicado participar. É melhor não participar. Né? Mas aí, outros problemas que podem impedir você de chegar na reunião é a questão de você se preparar. Né? Então, que tem uma frase, né, do Emmanuel, que ele fala que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro, né, se destina à edificação. A mediunidade em de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Quer dizer, é uma coisa séria. Resumindo. E o administrar com eficiência está muito ligado ao planejamento, a uma agenda organizada, né? Antecipação de problemas. Né? Você sabe que vai receber aquela visita daquela pessoa e tal, você já avisa antes. Se a pessoa ligar, você avisa, chega 8h30, né? Porque eu termino às 8, 8h30 eu já estou em casa. Enfim, tem que se planejar. Dando sequência aos cuidados que a gente deve ter aqui, vamos lá. Como eu falei, tem que vigiar o pensamento. Naquela história do que a gente alimenta, com o que a gente está alimentando o espírito. O que a gente assiste, o que a gente consome, de ponto de vista de mídias, de conversas no trabalho, de conversas na família, o que está nos alimentando, o que a gente está prestando atenção, o que a gente retém, né? O que nos causa interesse. É sempre bom estar de consciência tranquila. Né? Ninguém deve ser anjo, ninguém deve estar perfeito, mas você deve pensar assim, eu fiz alguma coisa que feriu a lei, que feriu alguém, né? Tá com consciência tranquila. Tá com a consciência tranquila. Ajuda muito. Tá se alimentando de bons pensamentos, né? Tá em harmonia com os outros participantes da reunião. E também tá em harmonia de saúde, né? Não adianta ir para a reunião com gripe ou com crise de garganta ou com alguma infecção que possa até espalhar para os outros participantes da reunião mediúnica. A reunião mediúnica não é para curar a doença do médium, nem curar o mal-estar do médium. Então, se ele está com alguma dificuldade, aí ele tem que buscar socorro, né? Ou médico, ou assistência espiritual, seja qual for a dificuldade, ele busca esse atendimento fora da reunião mediúnica, para não perturbar a reunião mediúnica. Bom, vamos aqui. Qual a finalidade? A finalidade principal da nossa reunião mediúnica aqui no sábado é esclarecer espíritos recém-desencarnados, ou quem não tem a consciência que desencarnaram ainda, ou aqueles que já têm a consciência de que desencarnaram, o que fazer. Então, nós basicamente atuamos nessas duas linhas. Ou esclarecemos que ele desencarnou, para os que não têm essa consciência, e para os que já têm a consciência de que desencarnaram, eles vão ali conversar com a gente para saber, e agora? O que acontece? O que eu vou fazer? Então, a gente vai dando essas opções. Né? Basicamente, 99% dos atendimentos são nesse sentido. Né? Então a gente vai lá pensando em auxiliar e não ser auxiliado. Não fazer evocações de tipo, eu gostaria de falar com tal ou qual espírito. Isso não. A gente vai lá para receber os espíritos que o planejamento, né, dos desencarnados designa para aquele dia. Vocês vão ver que existem funções que são exercidas por nós encarnados e existem funções que são exercidas pelos desencarnados. Então, mais adiante, nós vamos ver quais são as funções exercidas pelos desencarnados. Uma delas é selecionar quem vai se comunicar. Não é a gente que seleciona. Tem que aprender a lidar com isso. Né? Mas apareceu um parente lá. Porque foi permitido. Não foi porque você ficou pedindo. Né? Também, né, a reunião mediúnica da Casa Espírita, ela acaba atendendo a comunidade espiritual
das famílias vinculadas à casa espírita. É muito comum isso, né? É, muitas vezes não dá para perceber essa ligação, mas outras vezes dá para perceber claramente que os espíritos que estão ali na reunião mediúnica, eles têm vinculação com participantes das atividades do centro. Não necessariamente com os participantes da reunião mediúnica, mas com os participantes do centro espírita, né? Que frequentam, que têm atividades ou que vão no centro espírita buscar socorro. Então é muito comum os espíritos que estão vinculados a essas pessoas também eles receberem orientação e esclarecimento, né? O que coopera também na defesa da casa espírita, o que coopera no desenvolvimento dos médios, por exemplo. A gente faz o curso, os médios precisam de uma reunião para atuar. Ok? Bom, da equipe mediúnica, como eu já tinha antecipado no slide anterior, nós temos espíritos encarnados e desencarnados. E a equipe dos desencarnados é bem maior do que a dos encarnados, né? Vamos colocar aqui no chutômetro, né, sem nenhuma base, mas eu avalio, né, pelas contas que eu já fiz, observando, mas isso aqui é apenas uma especulação, mas eu avalio que para cada encarnado vai ter lá de 5 a 10 desencarnados, dependendo do dia da reunião, né, dos espíritos que vão se comunicar. Então, uma equipe de desencarnados grande, por isso a gente tem que respeitar os horários, respeitar a alimentação física, respeitar a alimentação espiritual, né? Chegar antes para poder vencer aquelas diferenças vibracionais. Por exemplo, você está no dia a dia, está muito agitado, você precisa de uns 15 minutos, escutando uma música suave, fazendo uma meditação rápida, ou então se concentrando nas leituras preparatórias, aí você vai desligando do mundo exterior e vai se concentrando na reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica é séria, né? O objetivo dela é esclarecer os espíritos desencarnados. Nós não atuamos com reuniões instrutivas, onde vão haver comunicações respondendo perguntas ou ditando algum conhecimento novo. Essas reuniões existem, mas nós não utilizamos aqui na nossa casa espírita. As reuniões que a gente realiza aqui são exclusivas para esclarecer espíritos recém-desencarnados. Esse é o nosso público. Não quer dizer que não existe outro tipo de reunião mediúnica. Bom, nós temos que ter clareza de que são esses espíritos necessitados de esclarecimento sobre a sua condição. Pode ser que apareçam espíritos com ameaças, pode ser que apareçam espíritos para fazer brincadeira, mas isso é muito raro. O próprio espírito se afasta quando ele sente o clima daquelas pessoas que participam da reunião. Ele se sente desconfortável naquele meio. Então ele não vai. Como uma reunião qualquer, né? Uma reunião de policiais, um bandido vai se sentir desconfortável em participar dela. Ele mesmo não vai. Não precisa ninguém expulsar ele. Ele mesmo não vai, né? Uma reunião de um certo tipo de pensamento, ele naturalmente afasta outro tipo de pensamento, né? O mais importante é a gente ter sempre a compreensão de que aquele desencarnado, ele é um irmão em Cristo. Por mais difícil que ele seja, por mais teimoso, às vezes por mais rancoroso, ou por mais confuso, nós temos que ter compaixão, empatia, entendê-lo como alguém necessitado do nosso carinho e da nossa atenção. Isso é o mais importante. Bom, que fique claro quais são as 3 etapas, né? A gente vem falando disso desde o início e deixar de forma bem clara. Então, 3 etapas bem simples: abertura, desenvolvimento e encerramento. Essas são as 3 etapas da reunião mediúnica. O que tem na abertura? Então, a reunião começa às 19h, você chega, sei lá, 18h45, no máximo, 15 minutos antes. Aí vai para a sala,
Normalmente vai ter uma musiquinha lá suave para você se concentrar, fecha os olhos, pensa, né, faz uma oração, fica concentrado só na música, vai esquecendo da agitação que estava antes de chegar lá, né, do trânsito, das coisas que aconteceram em casa, no trabalho. E aí vai ter leituras, né, para ajudar você esquecer e se conectar com a moral cristã, se conectar com a doutrina espírita, né? Então você já se conecta, seu espírito já começa a entrar no clima da reunião. E aí sim, começa a manifestação dos espíritos. Aí vai ter um treinamento especial para os dialogadores ou para os esclarecedores, como que eles vão conversar com esses espíritos, né? Entender cada etapa da manifestação. Então vai ter essa parte que nós vamos estudar mais adiante, né? Que é a comunicação em si. Como que começa, qual é o andamento da comunicação, como que ela finaliza, tudo isso a gente tem que aprender para conversar com os desencarnados. Aí no encerramento, né, nós fazemos uma prece, fazemos pedidos pela Casa Espírita, principalmente agradecemos pelas bênçãos recebidas, né? Então nosso pensamento ele começa a pedir por aqueles que foram atendidos, pedir pela Casa Espírita, pedir, agradecer principalmente as bênçãos recebidas, fazemos a prece final e após a prece final nós avaliamos a reunião. Essa avaliação ela tem orientações específicas, né? Mais adiante a gente vai discutir como que é feita a avaliação. Veja aqui que nós deixamos duas coisas para mais adiante. Qual que é a sequência? Qual que é a sequência de atendimento, né, de conversa com os espíritos? E como que é essa avaliação? São duas coisas que nós vamos fazer mais adiante. Bom, algumas coisas de infraestrutura aqui, né? A gente fecha o portão, fecha a porta, né? Faz a leitura, faz as leituras iniciais, as preces, né, iniciais do Evangelho, de um livro de Emmanuel, né? Se tiver alguma orientação, e aí começa a reunião. Bom, não vou falar de como deve ser a prece, porque nós já falamos de prece, mas vocês podem ler. Aí tem a manifestação dos espíritos, né? Que também nós vamos ver. Isso aqui, para quem fez o curso, não vai dar problema. Esse negócio de limitar as comunicações também é uma bobagem. Mas está lá na apostila. Eu já falei para vocês no roteiro anterior que espíritos superiores eles não discriminam quantidades, nem datas, nem horários. Essa história de limitar as duas comunicações, você limita as comunicações ao estado fisiológico do médium. É isso que limita a comunicação. Às vezes, dependendo da comunicação, pode ser só uma e ele não tem mais condições de nenhuma outra durante o dia. Às vezes pode ser 5, 6. Em média, cada médium tem 3,5 comunicações. Tem um que tem 3, tem um que tem 4, e aí vai variar de médio para médio, né? Ainda pensando no desgaste do médio, essas comunicações, elas têm que ter o tempo suficiente para a gente esclarecer o espírito. Quando nós formos fazer o treinamento de como que se dá a comunicação, existem indicadores que o espírito já foi esclarecido. Nesse momento em que aparecem os indicadores que o espírito já foi esclarecido, a comunicação deve ser encerrada, né? Não se deve alongar mais, porque isso causa desgaste para o médium, né? Causa desgaste para o médium, causa desgaste para o esclarecedor. E uma vez que a gente cumpriu o nosso objetivo, não adianta ficar esticando a conversa. Mas a gente vai treinar isso, ok? Outra coisa que eu estou repetindo aqui, você não deve pedir para ninguém se comunicar. Quem escolhe as pessoas que vão se comunicar é a equipe espiritual. E elas escolhem com muita antecedência. Como eu falei para vocês, se nós formos formar uma nova equipe mediúnica aqui, os que vão se comunicar já estão sendo selecionados há bastante tempo.
Sobre a manifestação do orientador espiritual, ou seja, da reunião, ou seja, da casa espírita. Olha, é muito bom que ela seja rara, porque espíritos superiores, eu já falei para vocês, os espíritos superiores, né? Ou não precisa ser muito superior a nós, mas já que esteja na condição de ser um orientador da casa espiritual ou da tarefa mediúnica, ele não vai entrar em detalhes que nos competem. E nem vai ficar falando dos detalhes que competem à equipe espiritual. Se ele se manifesta, vai ser exortando alguma coisa mais genérica, né? Chamando atenção para um fato, principalmente nos convidando a refletir. Sempre nos convidando a refletir, jamais dando orientações objetivas. Quem dá orientações objetivas somos nós. E nós temos que entender que tem orientações objetivas para o plano físico e orientações objetivas para o plano espiritual. Então, reunião que fica aparecendo manifestação do orientador espiritual, toda reunião, aí desconfie. Desconfie, né? Pode ser que o seu grupo mediúnico esteja obsidiado, principalmente se ficar pedindo essas orientações e recebendo orientações e pedindo. Temos que ter clareza. A gente passou 2 anos aqui estudando como que é a reunião mediúnica, não precisa ficar perguntando. Ah, mas pode aparecer um pode, mas é raro. É raro, normal é que seja raro. Ok? Essas coisas aqui ele fala lá, mas toma muito cuidado. Não é que não deve existir, mas toma cuidado, né? Toma cuidado de tal de espírito orientador espiritual. Tem muitas coisas que quando a gente já sabe o que fazer, não precisa de orientador espiritual, certo? Essa prática de vir um orientador dizendo tintim por tintim o que deve ser feito, não é compatível com a nossa metodologia, que desenvolve estudo, que a gente aprofunda, para que a gente mesmo saiba o que fazer, sem precisar perguntando o que fazer. Bom, sobre essa questão de manifestações simultâneas, eu já expliquei isso para vocês delongadamente sobre um roteiro lá anterior, e vocês sabem que nós fazemos atendimentos simultâneos. Não tem essa história de fazer um atendimento e todos ficarem parados. Então pode ter psicografia, psicofonia, tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo. Dá para fazer sem nenhum problema, ninguém desconcentra, dá tudo certo, né? Dá tudo certo, é só ter disciplina que dá tudo certo. Bom, no final, né, faz as preces, dá um tempinho para os médios terem um refazimento energético. Caso alguém precise de algum passe, não é obrigatório ter passe, mas caso alguém, olha, não consegui me desconectar direito, não estou me sentindo muito bem, a gente aplica o passe, né? Aplica o passe, faz a prece e encerra a reunião. Essa história da vibração mental, depois que termina a reunião, a gente não faz na nossa reunião mediúnica. Né? Tem grupos que fazem, a gente não faz. Né? Se precisar de alguma orientação ao final da reunião, tipo, tal dia nós vamos ter tal atividade, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu na reunião, a gente faz na avaliação. Primeiro a gente vê se está todo mundo se sentindo bem. No caso de não tiver alguém se sentindo bem, a gente providenciar um passe antes da pessoa terminar a reunião. Depois a gente diz algum aviso da casa espírita. É importante, né, que a pessoa participe de outras atividades da casa espírita. Né? E sobre os atendimentos, em geral, a gente faz isso. Aqui no SEAC a gente usa 10 minutos para abertura, desenvolvimento, que são as comunicações, 45 minutos, encerramento, incluindo avaliação e prece final, uns 5 minutos. Ok? Então, resumindo, temos que vigiar o pensamento, vigiar a alimentação. A reunião ocorre em 3 etapas. Nós temos que ter empatia e fraternidade com aqueles que vão se comunicar. A gente tem que sentir um sentimento especial por eles, entender que nós somos uma equipe,
né? Que precisamos de todos trabalhando e respeitar os horários, respeitar todos os cuidados que a gente deve ter com a reunião mediúnica. Então era isso e até a próxima.